O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce? Olá, bom dia. Estamos iniciando a 10ª live do movimento interreligioso do Vale do Aço, em Minas Gerais. Movimento de luta pela vida, pela democracia, pela justiça, pela paz, o que inclui necessariamente reforçar a luta por fora Bolsonaro. Nas 9 lives anteriores, tratamos de diversos assuntos conexos. O tema da nossa live de hoje será sobre mineração, a partir de uma pergunta fundamental. Mineração, desenvolvimento ou morte? Ou seja, os projetos de mineração em Minas Gerais, no Pará e em vários outros estados do Brasil estão sendo, na prática, caminhos rumo a um desenvolvimento verdadeiro ou estão sendo caminho de morte? E aí uma pergunta também acompanhará essa nossa live. Qual a responsabilidade das igrejas, de todas as igrejas e das religiões e também das pessoas religiosas diante dos projetos de mineração devastadores? E nessa live de hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, queremos dedicar essa live de luta em memória ao nosso querido, saudoso, bom pastor, profeta, Padre Nelito Dornelas, que 18 dias atrás, dia 3 de fevereiro, o último agora, de 2021, partiu para a vida em plenitude como mais uma das vítimas, um dos mártires da pandemia da Covid-19, melhor dizendo, mártir da política de morte tocada pelo desgoverno federal. Para começo de conversa, externamos aqui o nosso abraço solidário às quase 250 mil famílias já golpeadas diretamente com pessoas, parentes, entes queridos mortos nessa pandemia do novo coronavírus. E nessa live nós temos a alegria de termos a participação aqui da Juliana Deprá. Juliana Deprá é integrante da coordenação estadual do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Temos também a alegria de ter nessa nossa live a participação de Camila Brito, que é integrante do MAB. MAB, que é o Movimento dos Atingidos pelas Barragens. E temos também a alegria de ter nessa nossa 10ª live a participação do nosso querido bispo Dom Vicente Ferreira, que é bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela região episcopal Nossa Senhora do Rosário e também integrante da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Temos também a alegria de termos nessa live a participação do senhor Carlos von Sperling, que é geólogo com larga experiência trabalhando na questão da mineração, e é raro a gente encontrar um geólogo que tenha coragem de falar sobre as contradições e de questionar os projetos de mineração. Está previsto também para participar da nossa live a capitã Pedrina, que é uma das atingidas das comunidades da bacia do Rio Paropeba, em Minas Gerais, mas ela tem várias dificuldades de acesso à internet. Esperamos que ela arrume internet com alguém lá para rotear a partir do celular de outra pessoa e possa ingressar aqui na live para participar conosco. Sem mais, antes de passar a palavra para a Juliana, depois para a Camila, depois para o Sr. Carlos e para o Dom Vicente, esperamos para a capitã Pedrina também, eu quero, para a gente sentir uma energia boa no início dessa nossa live, passar a palavra para o poeta Dimir Viana, que compôs uma poesia potente, revolucionária, e que, na voz de Sérgio Pererê, foi organizado aqui um clipe muito lindo, organizado pela Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. Prepare o seu coração e preste atenção. Tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, Mariana.
tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, tudo escorreu pro mar, Mariana, tudo escorreu pro mar. O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? O mar gira no sopro, que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo. A justiça terá vida e fará nessa terra o seu templo. O mar girá no sopro, que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo. A justiça terá vida e fará nessa terra o seu templo. Eu vou dizer pro mar que esse meu tormento é tormento que findará, pois eu trago a força e não o lamento. Eu vou dizer pro mar que este meu tormento é tormento que findará, pois eu trago a força e não o lamento. O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? Nada me engana o mar, ouça das montanhas o penar, desde Mariana vou gritar, vou chamar o mundo, pois não há dinheiro imundo que enterra fundo esse meu cantar. Nada me engana o mar, ouça das montanhas o penar, desde Mariana vou gritar, vou chamar o mundo, pois não há dinheiro imundo que enterra fundo esse meu cantar. O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? O que dirá o mar ao ver tantas vidas marcadas, ao relembrar o mar de lama tão desalmada? O que dirá o rio pro mar, o rio doce, amargo a vagar, que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada? Que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada?
que carregou pra dentro um mar de lama tão desalmada. O que dirá o mar? O que dirá o mar? O mar está dizendo basta, basta de mineração devastadora. Nossa eterna gratidão ao grande poeta, compositor Dimir Viana, à Caritas Brasileira Regional Minas e ao grande Sérgio Pererê, que com sua voz inebriante nos contagia a todos. E agora, sem mais, eu tenho a alegria de passar a palavra para Juliana Deprá, que é da coordenação estadual do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Frei Gilvander. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo a gente, aos colegas que estão aqui nesse debate junto comigo. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa do Movimento Interreligioso do Vale do Aço, de estar fazendo esse debate, vários debates aí sobre o que está acontecendo no país. E a mineração é um dos problemas que a gente precisa debater, então parabenizar por essa iniciativa. Gostaria de iniciar também me solidarizando a todas as vítimas dessa pandemia e da injustiça dos homens, que foi cantada pelo Sérgio Pererê, nessa música linda e forte, a todas as vítimas dos crimes cometidos pelas mineradoras na bacia do Rio Doce, do Paraupeba, que seguem impunes, infelizmente. Eu me chamo Juliana, sou mãe, sou professora, sou bióloga, moro no Cerro, em Minas Gerais. E quando eu ainda era estudante na universidade, vivi com vários companheiros uma experiência que marcou minha trajetória, que foi onde eu comecei a debater e refletir sobre esse modelo de mineração. Foi a construção de uma campanha contra a instalação de um mineroduto, que é uma forma de escoar o nosso minério, mandar o nosso minério embora junto com água, por um cano debaixo da terra. Então sai lá da mina, cortava aí mais de 20 municípios e até o porto no Espírito Santo, levando o nosso minério e a nossa água embora, deixando um rastro de destruição, falta de água para a população dessas cidades. Então foi a partir dessa experiência que eu despertei para a importância da gente debater e questionar esse modelo de mineração. Engraçado que eu morei no Espírito Santo, eu sou de lá, nasci no Espírito Santo, convivia com o pó do minério todos os dias no Porto de Tubarão, com trânsito de carreta transportando granito, todo o estado, as ferrovias levando nosso minério embora, mas não existia esse debate de forma tão ampla no estado, até que a lama chegou no mar. Mas mesmo assim, tive que vir para cá conviver com um conflito ali na minha porta para começar a entender o que é esse modelo de mineração e fazer esse debate. E entender também que debater essa mineração não é debater só a exploração lá da mina, mas todo esse complexo, onde é feita a extração, onde estão as barragens, por onde passam as ferrovias, os minerodutos, onde estão os portos, todos esses lugares há contradições, há problemas que são gerados pelos mineradores que atravessam a vida do povo. Então, o grande desafio nosso é transformar, tornar esse debate da mineração num grande debate nacional. Infelizmente, através dos crimes da Vale, a bacia do Rio Doce, do Paraupeba, através desses crimes, hoje existe um debate sobre o que é a mineração, mas mesmo assim a gente precisa ampliar muito mais, porque o problema da mineração está para além das barragens, o problema da mineração afeta muitos municípios brasileiros, a nossa tarefa é essa. Por isso, novamente, parabenizo a iniciativa do Frei Gilvander e do movimento de estar fazendo essa discussão. Eu faço parte do MAN, apresentar aqui rapidinho o que é o MAN. É um movimento popular nacional que nasce lá na região de Carajás, no Pará, e se espalha pelo Brasil com esse desafio de tornar o problema mineral um debate nacional, feito a partir do povo que é atingido pelas mineradoras, pelos projetos de mineração, dos trabalhadores que são espoliados e superexplorados, todo o complexo das mineradoras, pelas populações urbanas, das cidades que convivem com o pó, com a falta de água, com os problemas de violência, de inchaço dos serviços públicos, com todo o caos social que é provocado pela chegada de grandes projetos, também pelas comunidades rurais, povos tradicionais, que geralmente é onde as mineradoras, o capital mineral quer se apropriar, expulsar essas pessoas para explorar os minérios, destruir seus modos de vida, ou impondo a elas o destino de ter que conviver com a mineradora do lado. E aí ter que ser vizinha de uma mineradora, ter que conviver com barragem de rejeito, com a morte, como é o caso aí das famílias da região de Mariana, Brumadinho, da bacia do Rio Doce, do Paraupeba, que vivem com essa dor constante de ter tantas vidas perdidas. Em Minas Gerais, a gente atua em vários casos. Eu estou aqui na região do Cerro, a gente fala que é a região do Médio Espinhaço, do Alto do Vale do Jequitinhonha. Quem conhece a região de Conceição, Alvorada de Minas,
Cerro, Santo Antônio do També, próximo aqui à Diamantina. É uma região que já viveu mineração no passado, no ciclo do ouro. Foi tirado muito ouro, diamante daqui. Quem enriqueceu mesmo, às vezes, foram os donos de fazenda, alguns comerciantes. O povo mesmo que vivia da extração continua pobre, porque a riqueza vai embora e não é socializada. E desde os anos 2000, essa região aqui é vista como uma região de avanço das grandes mineradoras, de grandes projetos de mineração, principalmente de exploração de minério de ferro. E aí, Frei Gilvander me convida para participar desse debate, trazer um pouquinho o que nós estamos vivendo aqui, para ajudar a compreender se é projeto de morte ou se é de desenvolvimento. Aqui, vizinha ao Cerro, tem Conceição do Mato Dentro, que hoje tem o maior projeto em expansão no estado de Minas Gerais, de exploração de minério de ferro, um caso emblemático de sistemáticas violações de direitos, uma barragem enorme, 7 vezes maior que a barragem de Fundão, que se rompeu lá em Mariana, e até hoje, mesmo com tudo isso que aconteceu, tem gente lá a menos de 1 quilômetro da barragem, embaixo da barragem, morando lá. Então, uma tragédia anunciada, mais uma tragédia anunciada no nosso estado. E no Cerro, quem não conhece, né, é um município extremamente rico de patrimônio, de cultura, um município que foi tombado em 1938 pelo IPHAN, que é o instituto que cuida aí do nosso patrimônio histórico. Tem a festa do Rosário, das mais antigas de Minas, tem o queijo artesanal, que é reconhecido nacionalmente como patrimônio imaterial, diversas comunidades quilombolas, apanhadoras de sempre vive, enfim, uma região muito rica culturalmente, economicamente, socialmente falando, e que vem sendo ameaçada por um projeto de mineração que quer colocar a água do povo da cidade e também das comunidades rurais em risco, quer explorar minério, destruindo aí o principal rio que abastece a cidade. Então, a empresa vai ficar rica e o povo vai ficar sem água. E aí a gente vem, então, lutando. Desde 2015, o povo do Cerro vem lutando, já rejeitou uma vez, chutou a mineradora a ângulo fora, e agora tem uma empresa Herculano, que é uma empresa criminosa, já rompeu barragem, matou trabalhadores lá na região de Itabirito, afetou rios da região, e agora está querendo vir para cá e explorar o minério aqui e retirar o povo de suas terras para implantar o seu projeto. Eu queria chamar a atenção das estratégias que as mineradoras usam para se instalar nos territórios, e aí implantar o seu projeto que é desenvolvimento para ela, para o povo mesmo que fica, é destruição, é buraco. E elas chegam encurralando o povo pobre, o povo das comunidades, cooptando o poder público, setores da sociedade que acham que vão enriquecer através, né, desses projetos de mineração, mas o povo das periferias, das comunidades rurais é quem fica com os prejuízos. Quem vai morrer nos acidentes de trabalho, quem vai ficar sem água, quem vai perder o trabalho porque não consegue mais plantar através da agricultura familiar. E as empresas vêm se utilizando da carestia desse momento de crise terrível que a gente vem passando, com esse governo criminoso do Bolsonaro, que está matando o nosso povo de coronavírus e de fome, para empurrar os seus projetos de morte como alternativa de desenvolvimento. Mas de desenvolvimento para quem e para quê? Está aí a pergunta da nossa live. Vamos passar para os próximos companheiros falarem, depois a gente volta um pouquinho, aprofundando esse debate, inclusive trazendo experiências de como que a gente pode se organizar, resistir, chamar atenção para o que está acontecendo nas nossas regiões em relação ao problema da mineração. Muito obrigado, Juliana, grande lutadora do MAN, Movimento de Luta pela Soberania Popular na Mineração. Lembrando que essa nossa live está sendo transmitida pelo meu canal no YouTube, Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e também essa live está sendo transmitida por várias páginas de Facebook. A página de Facebook do MAN, Movimento de Luta pela Soberania Popular na Mineração. Essa live está sendo transmitida também pela página no Facebook do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. Essa live também está sendo transmitida pela página da Renzer, que é a Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário, coordenada pelo nosso bispo Dom Vicente Ferreira. Aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando aqui, continue comentando, se quiser fazer perguntas, se quiser fazer denúncias também, escreva seu comentário no chat aí, a gente vai socializando com todos aqui que estão participando e acompanhando. E que beleza que conseguiu retomar a conexão a capitã Pedrina. Então agora eu vou ter a alegria de passar a palavra para a capitã Pedrina. Peço, capitã Pedrina, que inicialmente você se apresente e seja bem-vinda a reforçar essa luta aqui, a gente superar essas minerações devastadoras. A palavra é com você, capitã Pedrina. Bom dia, Usaquele, Salve Maria, Macuiú, Motumbá, Ocolofé, Saravá. Aos meus mais velhos, aos meus
iguais e aos meus mais novos. A bênção Dom Vicente no Rosário de Maria. Eu sou Pedrina de Lourdes Santos, a capitã Pedrina, faço parte do reinado de Nossa Senhora do Rosário há 48 anos, com 41 de capitania, e também tenho como herança a Umbanda, que meus pais praticavam, e sou iniciada no Candomblé, na casa em Zoatim Oiá Oderim, no bairro Braúnas, em Joatuba, de nação Angola Moscongo. E esse tema nosso de hoje é interessantíssimo. Mineração, desenvolvimento ou morte. A minha vida, eu tenho muita alegria de pertencer a religiões de matriz africana. Assim sendo o reinado, a Umbanda e o Candomblé. E o nosso culto a Tata Nzambi, Pai, nosso Pai, Deus, nosso Criador, e a toda a natureza. Nós louvamos, acreditamos e reverenciamos a natureza, lembrando que Deus é a própria natureza, o Criador. Nós aqui o chamamos por Nzambi, na língua dos nossos ancestrais, na língua dos nossos antepassados, mas significa Deus, o modelador de barro. Mas seja qual a religião que a pessoa tenha, qualquer seja a forma dela acreditar, o nosso Criador é um só. E o que nós reverenciamos, que é a própria natureza, são os que auxiliaram e auxiliam o plano divino da criação. Então, qualquer situação que envolva no desrespeito, na destruição da natureza, nos atinge, nos comove, mas ao mesmo tempo nos move à luta. A luta, assim dizer, pela conscientização. Hoje já é devidamente divulgado mundo afora de que nós fazemos parte de um bioma, que nós fazemos parte dessa natureza. E se nós destruirmos a natureza, nós estamos destruindo a nós mesmos. E mais uma vez, com muita alegria, eu aprendi isso desde sempre, por causa da ancestralidade, por causa dos nossos antepassados, que sempre nos ensinaram muito bem o que é a natureza, o que é o nosso culto, o que é a nossa devoção. Então eu penso que esse entendimento, embora já divulgado, ainda não tem uma aceitação ou uma prática de que, ao destruir a natureza, nós estamos nos destruindo. Na questão direta da mineração, aí eu já posso começar a responder. Mineração, desenvolvimento ou morte? Aí nós vamos passar pelo conceito do que seja desenvolvimento para entender essa morte. Então, no próximo bloco, nós voltamos e vamos falar sobre o que nós entendemos como desenvolvimento, que é o que o mundo muitas vezes está dizendo na teoria, mas ainda falta muito na prática. E finalizando esse bloco, eu vou fazer uma toada e uma muimbo. A toada é de reinado, a muimbo é de candomblé. Olê, 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 ya. Olê, 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 ya. Hoje cula zila, eia. Hoje cula zila, eia. Hoje cula zila, hoje cula zila. Butuna na unzila, bulucama unzila, eia. Butuna na unzila, eia. Ole, 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 ya. Ole, 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 ya. Hoje cula unzila, eia. Hoje cula zila, eia. E agora a muim. Pembele, tombele que se pembele,
Tondelinquicie, o bicaquibuco, que manaofibi, o bicaquibuco para o abanto, tondelinquicie, o bicaquibuco para o abanto, tondelinquicie. Inguso. Capitã Pedrina, que beleza, que maravilha espiritual, ética e profética. Assim é a nossa luta, com poesia, com mística libertadora, ecumênica, macroecumênica, a gente juntando o que tem de melhor no humano para construirmos uma sociedade do bem viver, do bem conviver, com justiça econômica, com solidariedade social, com sustentabilidade ambiental, com responsabilidade geracional. Que bênção! Obrigado, Petrina, que você tenha sempre saúde, paz interior, para estar liderando tantas lutas necessárias. E agora, com muita alegria, eu quero passar a palavra para Camila Brito, do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragem. Mas, Camila, se você me permite, antes de passar a palavra para você, eu quero compartilhar aqui um videozinho de 1 minutinho do MAB, que é o Movimento de Luta dos Atingidos por Barragens, que faz uma denúncia muito importante. Preste atenção. É isso aí. Obrigado ao Movimento dos Atingidos por Barragem por essa denúncia tão contundente e necessária. Sem mais agora, com alegria, eu passo a palavra para Camila Brito, que é do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Bem-vinda, Camila. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Agradecer ao Movimento Interreligioso pelo convite, agradecer a todos que participam desse momento. Como foi apresentado, me chamo Camila, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB. Desde aí da graduação em Biologia que eu conheço o movimento e venho acompanhando essa luta pelos direitos dos atingidos e atingidas, sejam esses atingidos por barragens de construção hidrelétrica ou de água, e agora, nesses últimos 6 anos aí, também de rompimento de barragens, né? Quase 6 anos também de rompimento de barragens. Então, tenho aí acompanhado a região aqui do Vale do Rio Doce, da Bacia do Rio Doce, resido na cidade de Patinga, e estamos aí encarando essa luta. Vou trazer um pouquinho dessa situação aqui. Também sou iniciada no Candomblé de Angola Muxicongo, com a Capitã Pedrina. Minha digina é Mona Caiala. Sou iniciada na comunidade tradicional de terreiro Manzungunza Mazilemba, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, do zelador Tate Taladei. E
na pessoa aí da capitã Pedrina, vou tomar a benção, Cozandiô a todos, aos mais velhos, aos mais novos. Eu espero que essa nossa live continue sendo espaço de muita bênção. Fiquei muito emocionada com a cantiga aí da capitã Pedrina, coisa que nos toca bem profundamente, assim. Bom, como mostrado no vídeo, a gente tem grandes contradições em torno da mineração e dos seus impactos. E a primeira pergunta que me vem à cabeça quando perguntamos desenvolvimento ou morte é desenvolvimento para quê e para quem? Então, de qual desenvolvimento que nós estamos falando? Para quem esse desenvolvimento serve? Então, é o primeiro questionamento que a gente faz. Então, no vídeo foi apresentado um dado sobre quanto que foi destinado de dinheiro, de lucro, para os acionistas e para a reparação de Brumadinho. Então, de 2019 até o início desse ano, a gente teve 19,6 bilhões destinados aos acionistas, enquanto que para a reparação, apenas 3,7 bilhões. A gente vê qual que é o objetivo, qual que é o sentido dessa mineração. Então, temos uma história, principalmente em Minas Gerais, a gente tem uma história de exploração e de concentração de riqueza na mão de poucos. Então, essas empresas, elas monopolizam o setor de mineração. A gente tem um modelo de morte. Então, o modelo de mineração que existe hoje é um modelo de morte. A gente tem como construir um modelo em que garanta a soberania, que garanta a distribuição de riqueza, em que garanta o controle do povo. Não é essa mineração que tem hoje, que é só visando o lucro, visando a morte. E os prejuízos dessa mineração recaem sempre aos mais vulneráveis. Inclusive, tem um recorte de raça nas áreas minerárias. Existe aí uma maior concentração de pessoas negras, justamente por conta dessa história com a escravidão. A gente tem esse ônus sempre dado à população mais pobre, mais carente, mais vulnerável. Então, as empresas, as mineradoras, elas não se preocupam com o território que elas estão. Não tem uma ligação com o território que elas estão. Elas não reconhecem a história, a cultura, os modos tradicionais, como que acontece a vida naquele local. E chegamos a essa questão dos rompimentos das barragens, que é uma consequência desse modelo de mineração. Eles sabiam que ia romper a barragem. Então, tem também um requinte de crueldade em torno desse modelo, porque eles sabiam que ia romper, eles sabiam que ia ter morte do rio, morte da natureza, morte da fauna, da flora, de condições humanas, mas principalmente a morte de pessoas. Tanto Mariana quanto Rombo Brumadinho, nós estamos falando de crimes sociais, ambientais, trabalhistas e também humanos. Então, quando você chega nesse nível de problema, nesse nível de crueldade, algo pensado, programado e que aconteceu 2 vezes, quando a gente pensa sobre isso, a gente sabe que é um modelo que tem por trás, é um modelo aí capitalista que visa só a riqueza, que visa só a exploração. E aí, sobre isso, tanto a Bacia do Rio Doce quanto o Brumadinho tem alguns aspectos em relação a como que funciona as empresas, como elas atuam, qual que é o padrão que existe. Então, primeiro, essas empresas não garantem a participação dos atingidos e atingidas. Então, não existe informação, não existe participação, e isso são direitos humanos violados. Existe uma série de direitos humanos violados e que sempre ocorrem os mesmos direitos humanos violados, tanto na construção quanto no rompimento de barragens. As empresas criminosas, elas estão muito perto das vítimas. Elas que decidem quem é atingido e quem não é. E aí, nisso, a gente tem uma disputa muito grande em relação ao conceito de atingido. Então, a gente disputando o tempo inteiro sobre esse aspecto de condições materiais e imateriais, que são impactos, e a empresa quer controlar esse processo de indenização, de reparação, enfim, e controlar para pagar menos. A gente tem um controle do Estado, os 3 poderes, e aí ressalto o controle da Justiça, o Poder Judiciário, que tem colocado o controle dos outros poderes, ele se dá há muito mais tempo, dos 3, né, se dá muito mais tempo através do lobby das empresas criminosas. A gente tem aí uma preocupação muito grande com a imagem da empresa, ela quer passar uma imagem positiva, porque isso tem a ver com as ações que ela vai ter, com o lucro que ela vai ter. São ações propositais, esse tipo de descaso com as áreas que são atingidas, as áreas em que existe a mineração. Ela quer criar um padrão internacional, então chegamos agora a quase 6 anos do rompimento da barragem de Mariana, e todo o movimento da empresa é de não garantir reparação integral, de pagar menos, de criar um padrão internacional de reparação. E aí negam todos os tipos de impacto, inclusive ressaltar uma discussão que não é feita e que é muito importante, que é o debate da saúde. Então, afeta a saúde das pessoas, das famílias, de todas as formas, e as empresas se negam a discutir a saúde, por exemplo. Existem vários outros exemplos. Por conta do tempo, vou encerrando minha fala, mas a gente retoma o nosso debate no próximo bloco e agradeço a atenção de todos e todas.
Muito obrigado, Camila Brito, que beleza ter uma participação firme sua e do movimento dos atingidos por barragem nessa luta tão justa e tão necessária que é para superarmos todo e qualquer tipo de mineração devastadora. Agradecemos mais uma vez ao movimento interreligioso, movimento de luta pela vida, pela democracia, pela justiça, pela paz, o que inclui necessariamente também fora Bolsonaro e a gente chegar ao fim, conquistar o fim desse desgoverno federal com política de morte, necropolítica, deixando a pandemia arrasar o povo brasileiro e causando cada vez mais devastação. Agradecemos também de coração a Rafaela, do Vale do Aço, que com muito carinho fez o card da divulgação dessa live. Muito obrigado. E agora, sem mais, com alegria, eu passo a palavra para o geólogo Carlos von Sperling. Carlos, que é um dos poucos geólogos que eu conheço que tem coragem de se posicionar de forma crítica com relação à mineração. Seja bem-vindo, Carlos von Sperling. A palavra é com você, meu irmão. Obrigado, Feiju Wander, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. E já iniciando uma ligeira correção. Tem muito geólogo querendo falar e não é por medo, não. É às vezes por não achar espaço. E aqui, obrigado mais uma vez por ter dado esse espaço. Eu tenho 50 anos de experiência, já trabalhei em várias áreas, vários tipos de mineração, seja de calcário, seja pedra ornamental, granito, pedra São Tomé e mineração de ferro, e em todas eu vejo uma devastação. Mas é uma devastação necessária, e aí que entra o que eu acho que posso comunicar a vocês aí pela minha experiência. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: a mineração é necessária? Tem gente que ainda imagina não ter coragem de falar que mineração é necessária. Não, mineração é necessária, sim. Agora, qual tipo de mineração? Qual a dimensão da mineração? E por que tantas perdas ambientais que normalmente existem? Nas minhas andanças por aí, eu vi a Amazônia em locais maravilhosos serem totalmente destruídos pela própria Vale. Estou me referindo a áreas marginais ao Rio Trombetas, mais especificamente ao Lago de Saracá, onde a Vale entupiu um lago maravilhoso por rejeitos de barragem de alumínio voltados à exportação. Eu vi minerações de calcário, onde os estudos falavam em uma cavidade, onde na prática existiram posteriormente 17 cavidades no local onde estava sendo minerado. Eu vi São Tomé com técnicas primitivas, mas de baixo impacto ambiental, serem substituídas por uma mineração de grandes maquinários com altíssimo impacto ambiental, absolutamente desnecessário. Vi minerações de ferro, muitas barragens serem destruídas. A gente hoje em dia está concentrando nessas duas maiores aí, mas o somatório de barragens destruídas pela mineração de ferro em Minas Gerais, todo mundo vai lembrar, seja de barragem lá na região próxima a Belo Horizonte, feita inclusive pela Herculano, conforme já foi dito, seja feita pela mineração em MRV, que hoje se dedica mais à área de construção civil, seja pela própria Vale, seja por inúmeras outras. E aí a pergunta é: havia necessidade de que essas barragens fossem destruídas? Não. Aonde que estão as responsabilidades? E dentro das responsabilidades, eu vejo inicialmente a responsabilidade da própria empresa. No sistema que temos atualmente, o rendimento das minerações é todo direcionado a um pequeno grupo. E o restante que tiver receber os grandes impactos, como é que ficou isso aí? Qual é a lógica das empresas ao escolherem um pequeno grupo e não permitirem que a população como um todo permaneça com consciência do que está sendo perdido? Aí a gente vai, então, para os órgãos licenciadores. A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o que a gente vê é uma tristeza. A nível federal, a gente vê o absurdo, a cara de pau, e não usando mais adjetivos que seriam próprios, de um ministro de meio ambiente falar que aproveitar do momento atual da Covid, da pandemia, para passar com a boiada. E a boiada está passando. Isso que ninguém tenha dúvida, que a boiada está passando. Dia a dia a gente vê perdas ambientais, perdas absolutamente desnecessárias, simplesmente
por apoiar um rumo de país nocivo a todos. Aí vamos para os níveis estaduais. A gente vê os órgãos federais serem desmontados, os órgãos estaduais serem desmontados, os órgãos municipais não têm outra alternativa senão seguir a boiada. E aí me refiro especificamente a Lagoa Santa, aonde a grande notícia aqui é: ainda bem que a gente não tem mineração, como se os danos ambientais que estão sendo feitos hoje poderiam ser ainda maiores se tivesse mineração. Não, os que a gente já tem já são suficientes. Então a gente chega no nível da população. Qual a responsabilidade da população quanto a esses danos ambientais? A primeira coisa que eu vejo é essa fala que a mineração é necessária. Mas a segunda pergunta consequente seria: qual mineração? Qual tipo de mineração? Quais as dimensões de mineração? E aí, lamentavelmente, o debate para por aí, porque não nos é permitido, com exceção para poucas pessoas, de discutir mais as questões de dimensão, de tipo e de características. Veja só, a gente vê nos dias de hoje, certo, minerações de pequeno porte absolutamente irresponsáveis, e vê até minerações de maior porte com responsabilidade, mas responsabilidade essa que foi imposta por aqueles que lutam pelas questões ambientais. Eu vejo, certo, como os erros da nossa população acreditar nos órgãos ambientais que tem uma pouca participação. E nisso nós estamos ajudando, certo, que grandes projetos criminosos, desnecessários sejam implantados. E por que a população está participando pouco? Pelo descrédito que está sendo imposto a essa população por todas as notícias, as contínuas, as diárias notícias. O que vai fazer o cidadão? Vai lá para ouvir, mais uma vez, perdas? Não, ele deixa isso aí por conta dos órgãos, ou seja, ele acredita e nisso é corresponsável também. Na hora que a gente vê um judiciário que, lamentavelmente, nas questões ambientais, certo? Tem leis ótimas, mas não exige que essas leis sejam implantadas, sejam cobradas. E por quê? Porque os órgãos ambientais estão desestruturados, porque aqueles que poderiam estar fiscalizando não fazem. E por que não fazem? Porque grande parte deles foram desmontados, inclusive pela própria Vale, na medida que pegou os melhores profissionais desses órgãos e transferiu esses profissionais que eram fiscais para serem executores dos interesses da própria Vale. Essas questões são conhecidas por todos. E a outra responsabilidade que eu vejo que pode ser atribuída à população é desconhecer as alternativas. E como se conhece as alternativas? Permitindo que a população tenha uma formação básica, tenha uma condição de aprendizagem. Então, no segundo bloco, eu vou apresentar algumas diretrizes que seriam possíveis aos 3 níveis que eu vejo, seja o nível da própria empresa, seja o nível dos órgãos licenciadores, seja o nível da população. Muito obrigado, Carlos von Sperling, um geólogo, que um belo dia me ligou: Frei Gilvander, estou querendo estudar a Bíblia, porque estou percebendo que muita gente está usando a Bíblia porque dá na cabeça. E aí, a partir do estudo bíblico nas Irmãs Paulinas, um serviço de animação bíblica, que é Bíblia em Comunidade, o Carlos começou a frequentar um curso para nós lá de formação bíblica, numa perspectiva popular, militante, transformadora, ecumênica e macroecumênica, e está também contribuindo na luta das ocupações urbanas como geólogo, quando muitas vezes empresas ou o próprio poder público municipal diz: ô juiz, tem que despejar lá porque o povo está numa área de risco. Aí nós pedimos, ele não gosta de ser chamado de doutor, mas doutor Carlos von Sperling, vai lá e faça um laudo da perspectiva geológica para comprovar se a área lá é de risco ou não. E muitas vezes a gente conclui que a área não é de risco, mas se tornou área de rico. E aí, com a fundamentação de geólogos como Carlos von Sperling, muitas vezes nós conseguimos salvar ocupações aí e garantir o direito fundamental à moradia. Muito obrigado, Carlos von Sperling, pela sua participação aqui no segundo bloco. Você contribuirá mais, sem dúvida. E agora, antes de eu passar a palavra para o nosso querido Dom Vicente Ferreira, bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, da região episcopal Nossa Senhora do Rosário de Brumadinho, eu quero socializar com vocês aqui mais uma denúncia que Dom Vicente fez anteontem
dia 19 de fevereiro agora de 2021, porque Dom Vicente cotidianamente está ao lado das pessoas, famílias e comunidades atingidas pela mineração e muitas vezes golpeadas. E todos os dias Dom Vicente tem que estar ao lado do povo reforçando a voz. Então preste atenção em mais um crime que está acontecendo em Córrego do Feijão, no querido município de Brumadinho, estado de Minas Gerais. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, eu sou Dom Vicente Ferreira, estou aqui com Altamaio, entre Córrego do Feijão e Casa Branca. Sou Marcelo Barbosa, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Nós estamos aqui, acabamos de reunir aqui com membros da comunidade do Córrego do Feijão, que estão pedindo explicações, pedindo explicações e soluções para os órgãos competentes do poder público em relação a mais essa violação provocada pela mineração aqui em Brumadinho, né? Tem um mar de lama que não existe, apenas um pequeno córrego que passa aqui, um córrego limpo, inclusive, e fica misturado terra, misturado produtos aí que vem de mineradoras e de minas que estão aqui acima. Então eu estou aqui com o Altamaio. Altamaio, obrigado pelo convite, e a gente vai buscar algum tipo de ajuda aqui para a comunidade, mas a gente gostaria de saber que você relatasse também que vocês têm vivido com esse problema aqui, mais um problema da mineração, claro. Eu que agradeço, Dom Vicente, a presença de vocês, a disponibilidade, de dar esse apoio para a gente. E assim, esse problema ele não é a primeira vez. Eu sou morador aqui da comunidade Córrego do Feijão, já há 30 anos, já trabalhei na tentativa de solucionar esse problema há uns anos atrás, ressaltando que tem uma fazenda logo no fundo, e eu trabalhei nessa fazenda tentando solucionar esse problema, e passados os anos, de novo, o mesmo problema da mesma forma. Então, eu me preocupo muito, porque além da gente ter vidas lá embaixo, e ainda temos o meio ambiente que está sendo prejudicado daqui até chegar no rio. A gente tem o rio que vem de Casa Branca, que deságua lá no Paraupeba, essa lama aqui cai toda nesse rio. O problema da mineração continua da mesma forma. Pode ser em menor escala, mas está da mesma forma, a lama da mesma forma prejudicando. Me parece que a gente estava conversando que tem aqui acima, então, o exercício de duas mineradoras. Duas mineradoras aqui no alto, logo atrás da gente aqui, tem a MIB que está à direita, e nós temos a mina da Jangada, que é da Vale, que está à esquerda. Nesse período chuvoso, essa água das duas mineradoras, cai nesse córrego que dá essa confusão. Acho que o que nós podemos fazer, assim, que está ao nosso alcance, é exigir das autoridades competentes do meio ambiente explicações e conserto disso aqui. Que venham, faça como a gente fez, venham ver o problema e tentar consertar lá na cabeceira. Porque não adianta nada vir aqui e retirar essa lama e não consertar lá. Vai tirar ela aqui e vai vir outra. Aí nós estamos muito preocupados, porque por ser um tempo chuvoso, isso pode trazer muito mais danos para nós. Então está aqui o nosso registro, o nosso pedido, para que as autoridades competentes possam, inclusive, explicar para a comunidade o que está acontecendo, e qual o plano de ação sobre isso aí, para que não aconteça, para resolver o problema. É isso aí. Não precisa dizer que o Dom Vicente sabe muito bem que é uma alegria muito grande para nós, para todas as comunidades atingidas, ter a presença firme, arrojada, sendo bom pastor, cuidando das ovelhas feridas e também enfrentando os lobos ferozes e tendo a coragem de contrariar muitos interesses. Então, Dom Vicente, sem mais agora, meu irmão, a palavra é com você. Bom dia a todos, agradecer imensamente a mesa de trabalho, aos que estão nos seguindo nesta manhã de domingo. Como o Frei Giovanni já me apresentou, já somos um pouco conhecidos aí entre vocês.
E já que estamos também manifestando nossos apoios a movimentos, eu gostaria de registrar aqui, já que somos aqui um movimento interreligioso, manifestar a nossa adesão indubitável à campanha da fraternidade desse ano de 2021, que é ecumênica. Eu escolhi alguns pontos. Eu gostaria de responder a pergunta, então, desenvolvimento ou morte, essa questão da mineração e qual o papel das nossas igrejas, das nossas religiões. Eu queria começar, então, assim, é morte porque afeta um problema, primeiramente, teológico. A mineração, ela não lida com o mistério da criação, com o encantamento da criação. Ela não se pergunta pelo evangelho da criação, por todo esse paraíso que nos foi dado para o nosso cuidado. A natureza, para essa mineração, a natureza não tem beleza, o que ela tem é riqueza. E a riqueza que deve ser explorada, o resto não vale nada. Esse é o sentimento que nós temos nos territórios. Então, existe um mundo material que tem a única finalidade de ser explorado. Então, é um problema teológico. Essa não é a única finalidade da obra da criação. Deus que criou tudo viu que era bom e deu ao homem uma vocação de ser parceiro para cuidar do jardim. E a gente tem limites, há uma ética nesse cuidado. Isso não entra no jogo da exploração extrativista que nós conhecemos sempre. Porque quando fala assim, existe uma mineração que é boa, eu desconheço. Se alguém conhece, tem que me apresentar. Porque a gente só trabalha com alternativas de mineração se nos apresentarem uma outra que deu certo ou está dando certo. Nós não conhecemos. Todas estão matando, todas, sem exceção. Pelo menos o que nós conhecemos. Então é um problema de fé. Isso tem tudo a ver com a nossa questão religiosa. Se cremos num mistério maior, se cremos numa obra maior, inclusive que Laudato Si diz que a natureza não é só para ser explorada, mas ela é para ser um lugar de desfrute, não é uma questão de viver bem, mas é uma questão do bem viver. Então nós temos que passar aqui um cadinho da nossa fé e dizer que mata, inclusive por esse aspecto teológico. Não é só uma questão material, também a mineração consegue atingir o coração do próprio Criador. É uma traição, é um pecado estrutural, sistêmico em relação ao próprio Deus. Essa é a primeira consideração que eu faço. O segundo, mata a partir de um ponto de vista antropológico, humano, nosso lugar nesse planeta, porque onde há mineração não há nenhuma soberania das comunidades, o que há é uma servidão, que sempre houve uma servidão, de um lucro em nome de poucos acionistas, de gente que a gente nem conhece e que não trabalham, só especulam, à custa da vida dos trabalhadores e à custa da morte das comunidades e suas tradições. Eu lembro aqui um estudo muito bonito de Henrique Dussel, que é 1492, O Encobrimento do Outro, a origem do mito da modernidade, em que se denuncia já há tanto tempo esse mito da modernidade com o descobrimento das Américas, que nada mais foi do que o encobrimento da América. Porque aqui não tinha índios, como a gente diz, aqui tinha civilizações. O nosso Brasil hoje é uma vergonha a gente dizer, mundo afora, que aqui a gente só fala português, é uma grande mentira. Quantos idiomas ainda são falados pelas comunidades indígenas nesse nosso país? Então não há nada de descobrimento, há um encobrimento, um sufocamento das grandes culturas. E isso acontece cotidianamente nos processos minerários. Quantas comunidades quilombolas, indígenas, agricultores familiares são devastadas em nome de uma suposta necessidade minerária, que não, na verdade, não existe. O terceiro aspecto é o problema da ecologia integral. Mata porque não tem a concepção de que tudo está interligado, não trabalha com o conceito de casa comum. Veja Mariana e Brumadinho, é um exemplo concreto disso. Quando alguém diz assim, ainda bem que nós estamos livres de mineração, ele se esquece que ele tem um mar, que ele vai a esse mar, que esse mar interfere no nosso planeta. Ninguém hoje está isento dos danos da mineração. A bacia do Paraupeba está destruída, a bacia do Rio Doce está destruída.
todo o nosso conjunto de vida está comprometido. Portanto, também o terceiro aspecto de que a mineração não conhece ecologia integral, trabalha como se as coisas fossem pontuais. Vamos destruir essa terra, essa serra, vamos minerar aqui, vamos poluir esse rio, como se nada pudesse acontecer. E a gente está aí diante de uma pandemia dessa que é a prova cabal de que tudo está interligado. E se nós não cuidarmos do nosso planeta, a gente está colocando a nossa própria espécie em risco. Um quarto elemento é que essa mineração que está aí, ela mata a própria morte. Ela mata a própria morte. Porque quando ela mata, quando ela destrói, o seu processo de reparação é também mortífero. Porque ela não dá vez e voz aos atingidos, ela não reconhece o grito dos pobres, nem da terra. Nós tivemos aí essa segunda tragédia, por assim dizer, criminosa, que esse acordo do governo de Minas Gerais, do Zema, com a Vale, passando por cima de todos os direitos das comunidades, não tem nenhum reparo do Rio Paraupeba. Então, esse tipo de reparação é uma reparação que mata a própria morte. Está sendo sufocado aqueles que mais sofrem pelos danos socioambientais. De modo que não tem nem vez, as comunidades atingidas não têm vez nos processos de reparação. Eu escutei uma coisa muito triste, mas é bom a gente frisar isso. São pessoas, os atingidos, que não servem mais nem para serem explorados. Então são descartados, literalmente descartados. Por isso, o quinto ponto, e termina a minha pequena fala, dizendo assim: a única saída é reforçar as redes dos sobreviventes, as redes dos atingidos. Os discursos oficiais são traidores. Eles não têm nenhum comprometimento hoje, pelo que a gente conhece, com, de fato, aqueles que sofrem os impactos da mineração. Volto lá ao conceito de Henrique Dussel, estão totalmente sendo encobertos. O que a Vale mais faz hoje é propaganda, para poder passar uma maquiagem e sufocar a voz dos atingidos. Então, qual é a nossa saída? A nossa saída é reforçar o nosso compromisso, de fato, com as comunidades dos atingidos e atingidas. Eu me lembro aqui, termino essa primeira parte do nosso Pacto dos Atingidos, que nós escrevemos agora no segundo aniversário do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Um texto lindo, maravilhoso, se quiserem a gente pode compartilhar com vocês. É o Pacto dos Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho. Quando a gente reforça o compromisso com essa ecologia integral, e é um compromisso, sobretudo, não é só um compromisso do ponto de vista político, mas é um compromisso, sobretudo, de fé, de um mundo novo que a gente quer construir. Muito obrigado, Dom Vicente. Que beleza termos o Dom Vicente como irmão, companheiro, como pastor, como profeta nessa luta, com sensatez, com firmeza, cabeça erguida, dizendo o que precisa ser dito em nome da defesa da dignidade da pessoa humana, da dignidade de todo ser vivo, de toda a natureza. Olha, antes de devolver a palavra para a gente fazer mais uma rápida rodada aqui, eu também quero, além de estar aqui coordenando tecnicamente a live e mediando, eu quero dizer umas palavrinhas também sobre esse assunto. Mineração, para mim, não é caminho nem projeto de desenvolvimento. É caminho e projeto de morte. É projeto que massacra muito. Eu nasci na região do Alto Paranaíba, região do Cerrado, e fui criado no noroeste de Minas, também região do Cerrado. Eu fui criado nos Gerais. Há 50 anos era uma maravilha, cerrado, colado, a gente entrava no meio do cerrado, a gente se alimentava de um monte de frutas, mel e tudo, uma riqueza. Podia falar para a mamãe assim, ó, coloque a gordura na panela aí para esquentar, que eu vou ali no rio buscar o peixinho. Jogava um anzol lá, fervilhava de peixes. Mas nos últimos 50 anos eu vi o cerrado do estado de Minas Gerais ser devastado pelas monoculturas do eucalipto. E há 23 anos, já morando em Belo Horizonte, atuando em Minas Gerais, eu tenho visto com os meus olhos as desgraças, a violência que os projetos de mineração estão causando no estado de Minas Gerais. Eu também, como Dom Vicente,
não conheço nenhuma mineração sustentável, se tivermos a presente. É claro que nós não somos ingênuos, não. Eu acredito que no máximo 5% da mineração existente seja necessária e justificável. A humanidade não tem futuro se a gente não frear essa mineração devastadora. Em Minas Gerais já são mais de 300 anos de mineração devastadora, o que não matou apenas 300 pessoas, irmãos e irmãs nossas, nesses dois grandes crimes, tragédias que aconteceram a partir do município de Mariana e de Brumadinho. A mineração no estado de Minas Gerais, em mais de 300 anos, já matou diretamente milhares de pessoas. Só para lembrar, em Nova Lima, aqui na região metropolitana, tem milhares de trabalhadores de mineração que já morreram de silicose, mortos pela mineração. Ainda no século XIX, dezenas de trabalhadores, a maioria negros, foram mortos soterrados vivos em mineração na região de Itabirito. A mesma mineradora Herculano, que agora está empurrando goela abaixo mais uma mineração devastadora na região do Cerro, matou vários trabalhadores aqui em Itabirito, se não me salva a memória, em 2014. Então, são mortos. Se a gente for contar as dezenas de pessoas que, infelizmente, já suicidaram porque não toleraram a violência das mineradoras, então, meus irmãos e minhas irmãs, por tudo que eu percebo, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde as mineradoras dizem que existe o tal do quadrilátero ferrífero, e nós defendemos que é também quadrilátero aquífero, aqui nós temos que dar um basta nas minerações. Basta, basta, chega de mineração na região metropolitana de Belo Horizonte, no quadrilátero aquífero e também ferrífero. Por quê? Todas as cidades aqui da região metropolitana não estão apenas em crise hídrica, não. Estão já se aproximando do colapso, da exaustão. São 5 milhões de pessoas na região metropolitana, aqui junto com Belo Horizonte, que corre sério risco de ficar sem água. E depois, como Dom Vicente disse, a capitã Petrina, a Camila, a Juliana, o doutor Carlos, a gente tem que crescer em veneração, em canto, para com a natureza. A natureza é mãe, a terra é mãe, a água é irmã, a água é fonte de vida, é sagrada. Então a gente precisa valorizar essa dimensão mística, espiritual, ética da natureza. Nós precisamos conquistar, de fato, condições objetivas materiais. A ordem agora deve ser preservar, preservar, preservar. Inclusive, da perspectiva econômica, é uma burrice continuar fortalecendo essa minério-dependência, porque no mercado internacional, uma tonelada de água vale mais do que uma tonelada de minério, e as fontes de água, se preservadas, dão safras infinitas. E minério é uma safra só, uma segunda safrinha, male-male. Depois, diz o governador de Minas, o estado está quebrado, mas desde 1998, da época de FHC na presidência, PSDB, vigora uma famigerada lei chamada Lei Candir, que isenta as commodities de exportação de pagar ICMS. Com isso, o estado de Minas Gerais já deixou de arrecadar 140 bilhões de reais das mineradoras. Então é estupidez, basta dessa máquina de moer vidas. Desculpe a minha indignação. Aliás, tem que pedir desculpa, não. Nós temos direito de ficar indignado diante dessa violência perpetrada. E basta também das mentiras. Abra o olho, porque conversa de mineração é mentira uma atrás da outra. Eles ficam tentando dourar a pílula, mas para mentir, para explorar cada vez mais. Temos que frear essa máquina de morte. Sem mais, eu agora, então, devolvo a palavra para Juliana Deprá, do MAN, do Movimento de Luta pela Soberania Popular à Mineração. O que é preciso nesse segundo bloco agora? Juliana, Camila depois, Capitã Petrina, Carlos, assim, complementar ou enfatizar. A palavra é com você, Juliana. Obrigada, Frei Gilvander. É difícil não ficar indignada depois de ouvir tantos relatos e de quem está ali vivendo essa contradição tão ali cruel nos territórios. É de se indignar mesmo, Frei Gilvander.
E aí, quando a gente entra nesse debate, se a mineração é necessária, se não é, a gente sabe que a mineração é uma atividade que acompanha a humanidade, né? O que a gente está falando é que existe um modelo que tem a ver com a forma, mas também não só com a forma, que tipo de mineração, mas sobretudo para quem e para que tem servido a exploração mineral. O que a gente está vendo com as falas e também com toda essa realidade que a gente está vivenciando no estado de Minas Gerais e no Brasil, esse atual modelo de mineração não nos serve. É um modelo que saqueia as nossas riquezas, os nossos bens minerais, atende, sobretudo, aos interesses do mercado internacional. 90% do que é extraído, por exemplo, do minério de ferro, que nós que estamos aqui hoje, estamos em territórios que são afetados por esse tipo de extração mineral, né? 90% disso vai embora, não fica aqui, não atende aos interesses do povo brasileiro, numa lógica que coloca o lucro acima da vida. Por isso que vai deixar buraco, vai deixar destruição e morte. Então, quem diz quanto, onde, quando, como, em que ritmo que tem que acontecer a exploração mineral, quem é atingido ou não, são as empresas, não é o povo brasileiro. A mineração é um setor que possui pouca regulação do Estado, fiscalização, tem a Lei Candir, que é a expressão do saque que vai embora e o que fica para nós, né, enquanto povo. A Justiça e o Estado brasileiro muitas vezes servem como braços das mineradoras, não defendem os interesses das populações que são atravessadas por esses projetos. E é um setor também que não possui mecanismo de controle popular. Quem deveria dizer onde que vai haver exploração, como, em que ritmo, deveria ser o povo. Até em termos de o que vai ser feito com o recurso que é gerado a partir da exploração mineral, nem isso o povo define. E o povo não tem o direito também de dizer não. Quando consegue, por exemplo, como foi o caso da nossa luta lá, que foi vitoriosa em Viçosa, na região de Viçosa, Paula Cândido, em vários outros lugares, o povo tem construído lutas nesse sentido, pelo direito de dizer não. Só acontece quando o povo se organiza e faz muita luta. É por isso que a gente pauta a soberania popular, que é o povo ter voz e poder nas decisões sobre a mineração. E aí a gente tem exemplos concretos em Minas, em outros estados, em outros países, de vitórias nesse sentido, dizer não, numa bandeira que a gente vem acumulando, que é por territórios livres de mineração, que é o quê? O povo criar, a partir das lutas concretas, mecanismos de demarcar regiões com restrições à atividade minerária. Aqui não pode porque essa região tem uma importância hídrica, como é o caso aí que Frei Giovanni falou, da região do Gandarela, ou aqui do Cerro também, né? Nós estamos dizendo que no Rio do Peixe não se deve minerar, porque vai afetar a nossa caixa d'água, ou porque o povo tem outras vocações econômicas estruturadas, como turismo, a produção de alimentos, como é o caso da Zona da Mata, São José do Norte. Então, são lugares onde o povo tem levantado essa bandeira de territórios livres de mineração, para além da resistência, construindo alternativas de desenvolvimento que levem a vida em primeiro lugar para esses territórios. E aí, nessas lutas, os cristãos, as igrejas católicas, evangélicas, os terreiros, têm um papel fundamental. A gente tem exemplos bons aqui hoje, Capitã Pedrina, Dom Vicente, Frei Gilvander, o querido Padre Nelito, que deixa aí um legado de lutas em defesa da casa comum, combatendo esse modelo que traz morte para o povo. Aqui no Cerro, por exemplo, a Arquidiocese de Diamantina, através do arcebispo Dom Darcy, realizou um evento que foi muito importante aqui na cidade, levou o debate da mineração para dentro da matriz do Cerro, reuniu mais de 500 pessoas, cristãos, trazendo um debate técnico, um debate também popular, mostrando a preocupação da igreja com um problema que vai afetar a vida do povo. Então, é papel dos cristãos, é papel das religiões se colocar em movimento para transformar essa realidade que tem sido cruel com as populações que são afetadas por esses projetos, e tem o papel também de defender a vida e a casa comum. E aí a gente faz isso com organização popular, nos bairros, nas comunidades, com os trabalhadores, através das articulações, e aí procurar setores religiosos dos territórios onde a gente está sendo ameaçado, afetado, as organizações populares que atuam, acionar as instituições, fazer formação. O Carlos trouxe uma questão chave aqui, que o mundo da mineração ele é muito técnico, muito difícil, é difícil a gente entender. A gente vai nas audiências públicas, nas reuniões, e a gente consegue entender quase nada que as mineradoras falam, e é de propósito mesmo, para a gente não entender e não poder incidir, não ter opinião e não poder defender os nossos interesses. Então, a gente precisa de formação política e formação também técnica sobre o mundo da mineração, entender o que é o licenciamento ambiental, o que é CEFEM, conformidade, um monte de palavras estranhas que o povo começa a ter contato quando entra nessa luta. Que palavras são essas? O que isso tem a ver com a nossa vida? Então, a gente precisa popularizar esse debate técnico também a respeito da mineração, quais são os nossos bens minerais, como que acontece a extração, como que afeta a
nossa água. Isso a gente precisa fazer onde a gente está, envolver a cidade, geralmente as populações rurais que são afetadas, e aí a Camila trouxe um dado de que são populações negras rurais, é o que acontece aqui em Conceição do Mato Dentro, é o que acontece no Cerro, é o que aconteceu com o rompimento das barragens, né, na região de Brumadinho, Mariana, é o povo negro que teve sua vida atravessada, afetada, que foram mortos por esse modelo de mineração. Então a gente precisa romper o silêncio, ganhar força nas cidades também, mostrando que todo mundo vai ser afetado por esses projetos. E a questão da água, em muitos casos, tem sido grande debate para a gente conseguir ampliar a discussão sobre os danos da mineração, mas não só tem os danos sociais, a violência contra as mulheres que aumenta nos territórios onde a mineração chega, principalmente, né, os grandes projetos de mineração, outros problemas ligados à violência, o trânsito, enfim, tem muitas questões que a gente tem que fazer esse debate nas cidades, né, que são mineradas. E articular as lutas em defesa dos territórios com outras lutas também, em busca de direitos e melhorias na vida do povo. Então, a nossa luta também por soberania popular na mineração é uma luta também pelo fora Bolsonaro, pela vacina, pela continuidade do auxílio emergencial, que a gente quer combater os projetos de morte. Então, a nossa luta também é por democracia e pela vida. Quero agradecer o convite, dizer que nós do MAN estamos firmes nessa luta pela soberania popular na mineração. Temos aqui no debate de hoje vários parceiros que estão atuando com a gente nos territórios, né, Dom Vicente, Frei Gilvander, companheirada do MAB. Cada vez mais queremos trazer geólogos, né, para debater dentro do movimento também a mineração. Então, muito legal ter a presença também do Carlos aqui hoje, da Capitã Pedrina. E agradecer, não sei se a gente vai ter uma rodada para agradecer, o Frei Gilvander, mas já estou aproveitando meu momento de fala para agradecer o convite e dizer que estamos à disposição para articular outros debates, articular lutas também em defesa dos nossos territórios frente a esses projetos de morte. Muito obrigado, Juliana. Que beleza, que beleza. Continuemos sempre de cabeça erguida. Jesus partilhava e multiplicava pão, e nós temos que partilhar e multiplicar o tempo. Mas sem mais agora, então eu vou devolver a palavra para a Capitã Pedrina. Então, a nossa luta é intensa e vem de séculos. A mineração mata, trucida, desde os tempos do Brasil colônia, desde os tempos da escravidão. Estou vendo falar que a população negra é que fica mais atingida com todos esses problemas de mineração. Até hoje não se fala muito e nem se cogita muito nos milhares de vidas que foram tiradas durante o período do Brasil colônia, durante o período de intensa mineração, aqui nesse nosso Brasil, nesse nosso estado, que é maravilhoso, pelas suas montanhas. Para nós, como eu disse, de religião de matriz africana, como candomblé e indígena, eu sou Sejidanji Ria Rongolo. Eu sou filha de Mameto Mavuleji e Tate Todesse Doji. Dentro do nosso culto, como eu já havia dito, nós cultuamos a natureza. Então, quando afeta uma montanha, está destruindo o nosso culto, a nossa reverência. Vejam bem, o minério, para nós, de candomblé, nação Angola Moscongo, é o nosso tateto Incoci. Incoci é a energia que vibra no próprio minério. Vocês imaginam como nós nos sentimos ao acompanhar esses feitos de arrancar, de matar uma montanha. E Ogum seria o grande zelador dessa grande energia imantada nas grandes florestas. As nossas matas ficam mortas com esses dejeitos que correram aí, rio afora do Paraopeba, onde nós estamos reverenciando nosso pai Mutacalambo, nosso pai Oxóssi, através das matas. E a água doce. A água doce para nós é a própria Indandalunda, a senhora, a energia que corre na água doce. E nossa mãe Oxum, a grande zeladora dessa energia imantada. E muita gente fica assustada. Alguns acham que nós cultuamos o demônio. E nós nunca cultuamos o demônio. O demônio não vem da nossa crença. A criação do demônio vem do cristianismo depois de certas mudanças a partir do século III, dentro já do catolicismo. Nós não cultuamos demônio, nós cultuamos a natureza. E se alguém vai perguntar assim, mas que loucura? Loucura não.
Ou você nunca aprendeu que tudo vive, que tudo tem vida? Então, a exuberância da natureza é a própria vida, é o próprio sorrir do Criador para nós, suas criaturas. E muitas vezes nos nossos cultos, depois desse rompimento, estamos muito entristecidos e até mesmo impedidos de praticar muitos desses nossos rituais. A questão é, o que se entende por desenvolvimento? A evolução é da ordem divina, mas nem sempre o desenvolvimento que o mundo na Terra entende tem a ver com essa evolução que é do desejo divino. Nós temos que crescer, nós temos que melhorar, mas nós nunca podemos esquecer de, junto com o crescimento, buscar o nosso bem-estar. E como é que pode se ver bem-estar nos filmes que já foram passados, recordando para quem não está com a boa lembrança da tragédia que passa nesse Estado grandioso, poderoso, que foi feito para o povo, que foi feito para a humanidade, mas que na mão de poucos que acham que podem, que são dominadores, que são opressores, que têm uma visão distorcida do que seja desenvolvimento. Eu penso que passa isso tudo também, ou a necessidade da educação, da instrução, que para mim são dois conceitos diferentes. Eu sou do tempo que educação vinha de berço, e a instrução sim é que se busca nas escolas, nas academias. E é por isso que eu sempre reforço que eu aprendi que quem não sabe de onde vem, não vai saber para onde vai, não. E é o que está se mostrando. Quem sabe de onde vem, sabe que a sua construção, a sua existência, foi feita a partir da natureza. Mesmo nos estudos de Darwin, a vida humana sai de dentro do mar. E aí, é por isso que as nossas lágrimas ainda são salgadas e que o líquido amniótico que traz o nosso ser ainda embrionário também é salgado. Confirmando isso, nós saímos das águas, neste caso das águas salgadas, que vai ser afetada também, porque o rio vai dar no mar. Então nós precisamos começar a conversar seriamente com crianças e jovens a respeito do que seja desenvolvimento, que hoje é chamado de desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele desenvolvimento que não mata, que não agride, aquele desenvolvimento que respeita a si próprio. As pessoas que buscam esse desenvolvimento sustentável são pessoas que respeitam a si próprio, que respeitam os outros e que respeitam a natureza, sem o qual estamos todos caminhando apressadamente para a morte. E olhem, essa mesma natureza que nós cultuamos é a mesma natureza que envolve toda a Terra, que envolve todo o universo. Pois bem, a natureza dá resposta. E nós já estamos sentindo os efeitos da resposta da natureza, pela forma equivocada de entendimento do que seja o desenvolvimento. Então nós estamos tendo os efeitos dos gases que são emanados para o ar, e agora esses efeitos dos gases são cada vez mais aglomerados dos efeitos da poeira, dos dejetos de metais pesados despejados nas minas. E o meu povo, o povo da qual eu descendo com muito orgulho, com muita alegria, que são os africanos, trabalharam muito nas Minas Gerais. E é por isso que esse lugar ganhou esse nome, Minas Gerais, por ter tanta riqueza de várias minas. Então, como se desenvolveu uma ideia errada, equivocada, do que é ser desenvolvido, nós estamos buscando mais ter do que ser. E esse ter está cada vez mais sem limites. Não há respeito mais pelo ser humano, não há respeito pela natureza. E então, mineração é morte. Para uns, está sendo a morte imediata. Para outros, a morte é lenta, através da ingestão via o ar, via a água, via a alimentação, dos dejetos desses metais que são colocados em quantidade excessiva. Eu me lembro bem do nosso povo, do povo que é dono dessa terra, que são os indígenas, que como os africanos, eles respeitam a natureza,
entendendo que ela é a mãe que nos abraça, é a mãe que nos traz a vida. Angola, em África, se não é o maior, eu penso que é o maior país da exploração de diamante. Mas até que os grandes, a ideia eurocentrada atingisse África, as minas nem eram mexidas. Porque para o africano, aquilo que está na natureza é sagrado, assim como o indígena. Avalie o quê? Ou nós vamos ter que repensar seriamente, buscando educar, como eu já mencionei, os jovens, as crianças, para surgir um novo mundo, ensinar que é melhor ser do que ter, porque o ser é eterno, o ter é passageiro. Ora, nós precisamos de sobrevivência, mas assim como está se fazendo, a que sobrevivência vamos chegar? É muito triste, é muito dorido, é muito dolorido ver a destruição da natureza pela ignorância, pelo desconhecimento ou pelo fato de puro egoísmo, de puro capitalismo exacerbado, deixando desolada, deixando a morte, deixando um rastro sujo, nojento, que perpassa por vidas e vidas, anulando, anuladas. Porque tudo virou coisa, tudo virou descartável, tudo se usa e se joga fora. Pois eu encerro essa fala dizendo, para quem ainda não tem essa consciência, cuidado. A natureza começa a demonstrar que está a dar respostas, a dar retorno. E só Zambi sabe o que vem por aí. Porque a natureza vai, revoltada como já está, ela vai entrar numa situação, anos afora, de que aí ela vai mostrar a sua força, vai mostrar a sua vontade. E aí, quem sabe, ressurgiremos todos com novas ideias, com novos pensamentos. Eu agradeço a oportunidade da participação, a oportunidade da fala, a oportunidade de buscar nessa nossa luta, que nunca acaba, junto com os irmãos, como a Juliana, a Camila, o Paulo, Dom Vicente e o Frei Gilvande, a quem agradeço a todos a companhia e a alegria de nós estarmos juntos levando esta bandeira, a bandeira do respeito, a bandeira do amor pela natureza, a bandeira do amor por nós próprios, a bandeira pelo desenvolvimento sustentável e a bandeira pela nossa liberdade. Muito obrigado. Ingaçaque Dila, Inguso. Ingaçaque Dila. Que beleza revolucionária a sua participação, Capitã Pedrina. Capitã Pedrina me faz lembrar de um ditado popular que diz assim: Deus, invocado sob tantos nomes, sempre perdoa. O ser humano, às vezes, mais ou menos. E a natureza, nunca. Não é que a mãe natureza seja carrasca, mas é porque, como diz Dom Vicente e o Papa Francisco, está tudo interconectado. Então, o que a gente faz acaba tendo consequências. Que beleza. Quem deixou de participar de uma missa, ou de um culto, de uma celebração religiosa para acompanhar essa live aqui, está tendo a oportunidade aqui de uma celebração mística, espiritual, que oxigena o nosso ser para a gente se humanizar cada vez mais e combater o bom combate. Sem mais, agora, com alegria, eu passo a palavra para Camila Brito, que é do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. Bem-vinda de novo, Camila. Obrigada. Nossa, fico assim até numa situação complicada de falar depois da Sejdanji, com uma fala tão bonita, tão mística, que nos toca mesmo profundamente, nos motiva para essa luta, que a mim me toca mais por estar compartilhando aí essa nação Angola de Candomblé. Então fico realmente bem tocada. Concluindo a questão da mineração, pelo debate aqui, a gente sabe que é um modelo de morte, é um modelo que o lucro está acima da vida, é um modelo que mata
tanto de forma violenta como de forma silenciosa, mata aos poucos, mata ao longo dos anos, mata tudo que tem pela frente. Então é um modelo de morte, também é um modelo de medo, e aqui relembrar as bombas relógios que a gente tem no estado de Minas Gerais e no Brasil, que são barragens em risco de rompimento. É um modelo também de medo, é um modelo que a partir do medo ele atua. Então aí citar cidade de Congonhas, cidade de Barão de Cocais, cidade de Itatiaia-Sul. Então tem várias cidades em Minas aqui, essas são cidades mineiras, mas tem várias cidades também no Brasil com esse risco de rompimento, a gente sabe disso, citei aqui algumas em que esse debate tem acontecido, em que as famílias atingidas já convivem com uma lama invisível que está ali nas comunidades e tem que conviver com esse medo, tem que conviver com essa desesperança, que é algo provocado, que é algo intencional pelas empresas criminosas. E aqui ressaltar a Vale como essa grande empresa criminosa, assassina, que está aqui atuando no estado e no Brasil dessa forma tão perversa. Também é um modelo machista, um modelo racista, como falamos aqui, é um modelo que privilegia um grupo. Esse grupo são as pessoas negras, não são as mulheres, que ficam aí com esses prejuízos nas regiões de mineração. Então, a escravidão de antes, hoje é a precarização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é um modelo de morte, de medo, de ameaça, um modelo criminoso. Então, ressaltar isso. E qual que seria o papel das pessoas religiosas? Qual que é o nosso papel? Religião vem de religare, né, do latim religare, que significa religar, reconectar, significa união. Então, nos religar a tudo, nos reconectar a tudo que nos foi tirado, a essa conexão com o divino, a essa conexão com a natureza, com as pessoas, com os indivíduos. Precisamos nos reconectar a tudo isso, né? Esse é o papel da religião. Então, só aí a gente já sabe que sermos pessoas religiosas nos coloca de cara contra esse modelo de mineração, esse modelo de morte que existe hoje no mundo. Nós, povos de matriz africana, eu endosso tudo que a Sage Danji colocou em relação a qual a nossa visão em relação à natureza, em relação aos impactos. Então, o nosso culto, o nosso sagrado é justamente a própria natureza. E ela falou do Tate Temposi, que é o que nos dá caminho, que é o que é mais ferido desse projeto. E aí tem vários inquices, inquicianas, que se veem sendo impactados, assim, mas uma menor ferida a qualquer parte da natureza, para nós, é um impacto muito profundo. A nossa ritualística, a nossa ancestralidade, a nossa forma de culto, a nós mesmos, ao nosso ori, é um impacto muito direto, muito violento a nós, assim. Eu sou filha de Mameto Kayaya, então quando a lama do Rio Doce chegou no mar, claro que tem vários impactos, mas quando chegou no mar foi como uma facada em mim, no meu coração, por entender que a grandiosidade do problema que estava encontrado ali, a mim como filha, que senti muito forte. Então esse é o nosso sentimento, a gente sente junto da natureza todo o problema que acontece. Então hoje em dia, por conta da devastação histórica da natureza, tem várias ritualísticas, obrigações que não acontecem mais dentro do candomblé, por não ter a folha, por exemplo, para se fazer. Então é disso que nós estamos falando, dessa relação muito direta. É nossa responsabilidade como pessoas que cremos, como pessoas que acreditam nessa divindade, nesse sagrado, é nossa responsabilidade a proteção, é nossa responsabilidade o engajamento a essa pauta, que os deuses em que isso nos dê força para estar nessa luta, para enfrentar, para resistir, que nós sejamos o fio da esperança, mas a esperança de esperançar, de esperar, né? Mas de esperançar algo novo, de esperançar um mundo melhor, que a gente consiga ser essa ponte, que a gente consiga conscientizar a população, trazer mais gente para essa luta, mais apoiadores, mais gente envolvidas com isso e compreendendo a nossa necessidade de atuar diretamente contra esse modelo de mineração. E nos organizar, apoiar a luta dos atingidos e atingidas. E aqui relembrar também uma figura, que é o Padre Nelito, a qual nós todos respeitamos a sua história e seguimos o seu exemplo de luta, de fé, de engajamento. E agradecer mais uma vez ao convite, por estarmos aqui. Gostei muito desse debate, estar com vocês, poder compartilhar aqui ideias e aprender um pouco mais com cada um que esteve aqui, também com os comentários que a gente ficou lendo aqui ao longo da nossa live. Então foi um grande prazer, uma grande honra, muito obrigada, que a gente possa continuar se encontrando aí nas trincheiras de luta, conscientizar cada vez mais, esperançar cada vez mais. Grande abraço, obrigada ao Movimento Interreligioso, ao Frei Wander, que está aqui coordenando, Sage Danji, Exame da Patessá,
né, a todos e todas, a Ju, amiga, companheira de luta, ao Dom Vicente, ao Paulo, a todos que estão aqui, tá? Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Que maravilha, Camila! Muito obrigado. Que bênção revolucionária. Olha, aproveito na fala da Camila para recordar um detalhe aqui. Vocês lembram que no início da nossa live, aliás, no meio, Dom Vicente lembrou que a única língua no Brasil não é português. Eu já ouvi de historiadores que em 1500, quando o Brasil foi invadido pelos europeus eurocêntricos colonizadores, no Brasil estima-se que se falava 1.200 línguas. 1.200 línguas. E hoje ainda se fala no Brasil, resistindo, mais de 230 línguas e 230 povos que estão em quase 1 milhão de pessoas, nossos parentes indígenas, resistindo. Vocês observaram aí que algumas palavras que a Capitã Pedrina e a Camila falam, que são palavras do mundo das religiões ancestral de matriz africana, nós, brancos pelo menos, eu pelo menos, não entendo. Imagino que muita gente que está ouvindo aqui. O tanto que a gente precisa aprender com os povos originários, com os povos ancestrais de matriz africana, com os povos indígenas, porque essa pluralidade cultural, religiosa, mística é imprescindível. Por isso, eu assino embaixo, como o Dom Vicente falou no início da fala dele também, da campanha da fraternidade ecumênica deste ano 2021, a 5ª campanha da fraternidade ecumênica, que nos chama para a importância e a necessidade de cultivarmos diálogo, compromisso de amor, superando barreiras, muros e construindo pontes de comunicação. E essa live aqui também contribui para isso. Sem mais, com alegria, eu passo a palavra agora para o geólogo Carlos von Sperling. Bem-vindo de novo, Carlos von Sperling. Com você. Vou iniciar, Frei Giovanni, fazendo uma complementação da sua apresentação à minha pessoa. Realmente, eu entrei nessa luta, não foi agora, e entrei nessa luta muito em função de esforço de coerência entre aquilo que eu acredito religiosamente, e nisso, com total crença ao que o Papa Francisco fala, as suas encíclicas, e principalmente nesse último momento, quando ele está falando da necessidade da gente reunir as várias formas de pensar religiosamente. A minha batalha como geólogo foi de tentar coerência entre aquilo que tecnicamente eu pensava, fazia, e a minha postura moral religiosa. Então, obrigado mais uma vez por ter chamado, e vou agradecer aos demais, já que os tempos parece que estão ficando curtos. Eu agradeço a todos, especialmente aqueles que com a visão bastante técnica, usando palavras simples, tais quais foram usados pelas duas representantes dos movimentos, a clareza com que falaram. Agradecer muito especialmente também a Capitã Pedrina pela forma de valorização da natureza que ela encontra. E indo diretamente ao que eu me propus. O que me move em tentar ver a justificativa da necessidade das minerações? Se a gente não tivesse mineração, esse live não estava acontecendo. Se a gente não tivesse mineração, a gente não teria maquinário para fazer as vestimentas de todos, fazer os adereços, todas as coisas que a nossa população veste, usa. Então, a mineração, como coisa dispensável, eu absolutamente vejo uma contradição entre aquilo que a gente está fazendo, que é usando da mineração através dos equipamentos, e uma mineração, certo, que de qualquer forma. Existe, sim, uma diferença grande. E dentro disso, especialmente quando, o Frei Giovanni, você fala em que 5% seriam suficientes, eu acredito que há necessidade, sim, de que a gente reduza em muito a produção mineral que existe e que é necessária, volto a insistir. Mas como fazer isso aí? Existe alguma forma especial que se decreta que de hoje em diante não tem mais mineração desorganizada, predatória, mineração que procura o lucro acima de tudo? Não, não existe essa fórmula mágica, não. Nós estamos iniciando isso aí. E aí eu vejo como necessário a gente fazer interferências em vários níveis, admitindo, contra gosto, a necessidade de que existam empresas de grande porte, tipo Vale. Se a gente consegue mostrar aos próprios beneficiados, sócios, que os custos financeiros do mau comportamento são elevadíssimos,
a gente está conseguindo ir em uma das áreas, que é obrigar as empresas a terem maior responsabilidade. Alguém pode dizer, mas nessa forma eu estou viabilizando a existência das grandes empresas. Não. Na medida que se tenha uma avaliação correta dos custos financeiros, não estou falando dos custos ambientais, não, dos custos financeiros por uma mineração predatória, eu acho que andamos um pouco. Passando para um outro nível, qual é a relação entre as empresas e os órgãos ambientais? São as empresas de consultoria. As empresas de consultoria foram totalmente desmotivadas, e existiam empresas sérias, na medida que não há necessidade de se fazer as coisas com a qualidade que antes era existida. Então, é voltar a ter critérios rigorosos de ação das consultorias. Indo para o outro nível, que a gente tem que atuar. Não adianta a gente querer órgãos ambientais fiscalizadores com os salários, com as porcarias de salário que hoje são pagas. Há necessidade, sim, de que haja uma modificação na valorização do funcionário que está cuidando dessa fiscalização. Caso contrário, repete-se o que já aconteceu. O que os bons funcionários, ou seja, talvez aqueles mais incisivos ou mais intolerantes com as grandes empresas, foram cooptados pelas empresas. Hoje, a Vale, grande parte do seu corpo técnico, são esses funcionários que foram retirados dos órgãos face aos salários que estavam recebendo antes, que passaram a receber na Vale. Depois, nesses órgãos, há necessidade da formação técnica. Hoje em dia, essa preocupação é praticamente nula. No Poder Judiciário, eu nem vou falar não, porque as nossas legislações são legislações boas, na maior parte, mas tolerantes quanto às irregularidades. Agora, a população tem que entender o que é mineração necessária. Dizer que não existe necessidade de mineração, volto a falar. Vamos desligar os live aqui porque estamos utilizando produtos de mineração. Agora, dizer que do jeito que está não tem outra solução, tem sim solução. Então, o que a gente está discutindo, no meu entender, é o modelo atual de mineração e aquele modelo, certo, que respeita todas essas condições que são possíveis, certo, de serem modificadas. Volto a falar, seja a nível das empresas, seja a nível das consultorias, seja a nível dos órgãos ambientais, seja a nível do próprio Poder Judiciário e, mais principalmente, da população. A população tem que voltar a participar das audiências públicas, as audiências públicas têm que ser respeitosas, e agradecendo, mais uma vez, a oportunidade de expressar um ponto de vista que não é de um geólogo, mas de muitos geólogos. Obrigado. Obrigado, dizemos nós. Carlos von Sperling, que beleza sua contribuição. Sem mais, agora eu tenho a alegria de devolver a palavra para o Dom Vicente Ferreira. Gostaria de acentuar que a minha crença, eu acho que é todo o movimento que o Papa Francisco está propondo, porque nós reconhecemos o fim de uma civilização. Nós estamos na travessia. Qualquer discurso que a gente fizer, ainda respirando possibilidade do que está aí, ele vai ficar comprometido. Então, eu acredito profundamente que nós estamos numa mudança global, cultural. Ou senão nós não vamos dar conta e a natureza não dará conta da gente. O que significa isso? Temos que acabar com essa mentalidade de uma cultura que se impôs como totalmente verdadeira, única e necessária, que é europeia, eurocêntrica, branca, machista. Isso tem que acabar. Enquanto isso não acabar, nossos discursos serão sempre de vamos reparar porque vai dar certo, não, da próxima vai fazer melhor, e vai ficar sempre esse engodo que não vai fazer a gente avançar culturalmente, não vai. Os índios continuam estando à mercê, os afrodescendentes continuam sendo tudo isso que a gente conhece. Então, eu queria deixar essa mensagem final de que nós continuemos, acho que todos aqui que estão nessa mesa participam de uma travessia cultural. Nós não acreditamos mais nesse modelo de morte. Foi um momento que passou e a gente deve se despedir sem ficar neuroticamente lamentando, porque nós realmente somos responsáveis hoje, testemunhas de uma história de muita violência, de muita violência. Aí não precisamos nem citar as mulheres e tantas outras categorias de pessoas. Por quê? Isso em nome de uma convicção que está emergente. Tudo está interligado, somos todos irmãos numa casa comum. Então, se somos todos irmãos, que se ensine as linguagens dos indígenas nas escolas onde eles estão, que elas sejam reconhecidas.
Inclusive, eu lanço aqui um desafio para a gente. Eu mesmo, que conheço alguns idiomas, todos europeus, brancos, não conheço nenhum indígena, nenhum africano. Gostaria até, Frei Gilvan, de colocar na sua agenda, a própria mesa possa decidir. Vocês me indicam algum para que eu aprenda ainda nesse tempo de vida, que não seja europeu, branco, para que eu possa, inclusive, entender algumas outras linguagens que eu não entendo. Isso é muito importante para mim nesse momento. Segundo ponto, a nossa vocação de reforçar a mística dos nossos atingidos e dos sobreviventes. Talvez a gente não fale mais nem atingidos, em sobreviventes. A mística, a fé, porque estamos diante de quadros também de muito adoecimento, de muita fragilidade. São irmãos e irmãs nossas que estão resistindo braviamente, mas que precisam ser protegidas, amparadas em nome do Deus da vida. Esse é um segundo elemento. Terceiro, que eu partilho ainda, nós precisamos buscar uma nova concepção que alguns países, inclusive, já têm nas suas leis, nas suas constituições, Colômbia, Bolívia, eu sei de alguns, Equador, se eu não me engano, Canadá, do direito da natureza. Nós somos ainda uma cultura apenas antropocêntrica. A gente precisa de se voltar um pouco mais a essa coisa mais ecocêntrica, mais global, mais holística, porque isso vai nos ajudar a fazer essa travessia cultural. Por fim, um pensamento do Papa Francisco: as feridas da Mãe Terra sangram também em nós. Oxalá possamos ser testemunhas de uma travessia cultural, sem mineração. E dedico a todos uma poesia que eu fiz aqui no meio dessas coisas terríveis que a gente vive aqui em Brumadinho, que se chama Não Vou. Enquanto o trem apita e grita, indo cheio, vazio que veio, de forma cruel, resta-me olhar para o céu. Respirar fundo por outro mundo, bater no chão os pés, resistir, não ir. Porque esse trem não leva só minério, é um império. Arranca da gente tudo que temos e nem vemos. Os bens, a alma, leva o melhor e aflora o que nos piora. Sei que esse poema de nada serve, escrevo, porém, para que ele também, o trem, não me leve. Obrigado a todos. Obrigado, Dom Vicente. Que esse trem não nos leve. Nós não vamos continuar embarcados nesse trem da morte. Lembrar que em Minas Gerais tem essa tradição, está na boca do povo. Trem, 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 trem. É porque tinha ferrovias conectando, por exemplo, todas as cidades aqui da região metropolitana conectadas por trem. Mas com esse superpoder, como o dragão do apocalipse das mineradoras, as ferrovias foram privatizadas e hoje os trens estão igual aquelas cobras de 1, 2, 3 quilômetros de tamanho, levando as riquezas, como diz o grande Eduardo Galeano, as veias abertas da América afro-latíndia, as veias abertas do nosso querido estado de Minas Gerais. Temos que parar esse trem. Nesse trem não vamos continuar. Né, Dom Vicente? Juliana, Camila, Capitão Pedrina, Carlos, nosso geólogo. Olha, estamos nos aproximando aqui do fechamento dessa nossa live, celebração de espiritualidade libertadora aqui, ecumênica, né, macroecumênica, a gente perceber a sacralidade da Mãe Terra, da Irmã Água, da natureza, os direitos da natureza. Nós temos que inscrever isso na Constituição brasileira. Eu quero só relembrar a quem diz assim, mas Frei Gilvander, não tem como lutar contra a Vale, ela é invencível, ela é muito poderosa, ela compra todos os políticos, compra os prefeitos, governadores, vereadores, ela compra todo mundo. Não. Eu fico indignado quem usa esse argumento, dizendo, diante da dificuldade da luta, para ficar de braço cruzado. Lembremos, a história demonstra, todos os podres poderes, todos os podres impérios da história caíram, desabaram. E está escrito na Bíblia, na Apocalíptica, do profeta Daniel, uma metáfora muito bonita, dizendo assim, olha, o império persa, grego, né, parecia um gigante, imbatível, cabeça de ouro, cintura aqui de prata, aqui as pernas de ferro, mas tinha os pés de barro misturado com ferro,
E eis que do alto da montanha, na Bíblia, a montanha é lugar do encontro com Deus, do encontro consigo mesmo, do encontro com o irmão, para a gente se humanizar. Da montanha cai uma pedrinha e vem rolando montanha abaixo e desaba direto nos pés daquele gigante, e o gigante se esborrachou. Então vamos seguir lutando, porque esse gigante da mineração vai cair, porque a mineradora Vale não tem apenas trabalhadores e funcionários, tem um exército de 70 mil soldados fazendo guerra em 32 países contra a Mãe Terra, contra a Irmã Água, contra os povos e contra as próximas gerações. Então, cultivemos sempre a esperança, porque venceremos, que o Deus da vida, invocado sob tantos nomes, os espíritos de vida estão conosco. Lembrando que essa live continuará no meu canal no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. Essa live também continuará nas páginas de Facebook do MAN, Movimento de Luta pela Soberania na Mineração. Essa live continuará também na página do Facebook do MAB, Movimento Antirrisco à Barragem. Continuará também essa live na página do Facebook da Renzer, Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário, coordenada muito bem pelo nosso querido Dom Vicente. Meus irmãos e minhas irmãs, sei que a hora já está adiantada, como lá no encontro de Emaús, mas nós estamos dedicando essa live como mais um tributo ao nosso querido e saudoso bom pastor, profeta Padre Nelito. Então eu quero pedir a paciência de vocês mais um pouquinho para concluirmos essa live ouvindo aqui um pouquinho a palavra do nosso querido Padre Nelito. Prepare o seu coração e preste atenção com a palavra Padre Nelito Dornelas, sempre presente e vivo em nós, na luta, no nosso meio. Eu posso afirmar, com todas as letras, que a nossa Bacia do Rio Doce não é mais a mesma desde aquele crime socioambiental há 4 anos. Profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Eu sou o Padre Nelito Dornelas, da Caritas Diocesana de Governador Valadares, da Comissão do Meio Ambiente, do Fórum Permanente de Defesa do Rio Doce, da Caritas Regional, da Comissão Pastoral da Terra e da Assessoria das Pastorais Sociais do Regional da Instituição CNBB. Eu falo aqui de Valadares, que é a cidade maior na Bacia do Rio Doce, e essa bacia que foi atingida pela lama da Samarco, naquele crime, desastre que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Fundão, que é o município de Mariana, e essa barragem de rejeito de minério é de propriedade da Samarco, Vale, BHP, Billiton, e ela atingiu toda a Bacia do Rio Doce e hoje faz 4 anos desse crime socioambiental. Eu quero colocar aqui alguns elementos para a nossa reflexão, situando você sobre a nossa Bacia do Rio Doce. Onde fica essa Bacia do Rio Doce? Fica no leste de Minas Gerais, pegando também o norte do estado do Espírito Santo. Ela é a 5ª maior bacia hidrográfica do Brasil em termos de extensão, porque ela comporta 850 quilômetros. E é do tamanho de Portugal, e nela vivem 3.500.000 habitantes. E eu posso afirmar, com todas as letras, que a nossa Bacia do Rio Doce não é mais a mesma desde aquele crime socioambiental há 4 anos. E 4 anos se passaram, e esse foi o maior crime, eu diria, ambiental do país. O caso de Brumadinho é o maior crime humano, então destruiu pessoas e também está destruindo o meio ambiente, evidentemente, mas eu diria que não há comparação com o crime ocorrido na Bacia do Rio Doce, que está muito silenciado. Fala-se muito pouco, quase nada, dessa questão, desse crime. Eu diria que nós estamos vivendo hoje numa situação em que, no mínimo, 350.000 pessoas na Bacia do Rio Doce vivem em insegurança hídrica, não pode usar diretamente a água do Rio Doce. Nós temos a situação dos animais, que não podem também fazer a chamada sedentação com essa água do Rio Doce. A questão da insegurança alimentar, porque não se pode usar essa água diretamente para a produção de alimentos, de hortaliças, de grãos, de frutas. Então, é uma situação muito difícil. Dos investimentos financeiros da Fundação Renova na vida direta dos atingidos, da população e do meio ambiente, é
muito pouco. A melhoria das condições de vida é quase inexistente. A grande crítica que se faz é que esses recursos eles são muito mal aplicados, são muito mal direcionados. Agora nós temos um outro problema que eu quero também apresentar aqui para você, para conhecer essa bacia do Rio Doce. A nossa bacia tem 377 mil nascentes. E essas nascentes estão morrendo todas, porque aqui é uma região de muita exploração mineral. As mineradoras estão todas aqui nessa região. E tudo joga para o Rio Doce. E é também uma região de produção de pecuária extensiva. E também de muito eucalipto. E sem uma política de saneamento básico. Tudo isso tem comprometido as 377 mil nascentes que estão morrendo e que necessitam ser recuperadas urgentemente. Outra coisa também que nos chama muita atenção aqui é que essas 55 milhões de metros cúbicos de lama que foram jogadas nos afluentes e na cara do Rio Doce, que corresponde a 20 mil piscinas olímpicas cheias de lama, elas destruíram as 120 mil nascentes que estavam na margem do Rio Doce e os mangues também foram soterrados. Então imagina o que é isso. Peixe, foram 11 toneladas de peixes que foram mortos também com essa lama jogada aqui. Então isso tudo compromete enormemente a vida da bacia do Rio Doce. A questão da areia, que acabou com a areia para a construção civil. Então nós temos muita situação difícil vivida aqui. Nós lembramos os mortos de Mariana, que foram 19 naquele episódio, mas nesses 4 anos morreram muitos outros tantos de depressão. Nós temos também o caso hoje de crianças que estão usando remédio psiquiátrico por causa desse crime. Brumadinho foram 228 mortos, e eu sempre me lembro daquelas palavras da Bíblia, que está em Mateus, capítulo 2, versículo 18, quando eu me refiro a Brumadinho e Mariana. Diz assim a Bíblia: ouve-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. A grande pergunta é essa: que consolo poderá existir para estes entes queridos que perderam os seus membros queridos em Brumadinho e Mariana? Esse é o grande problema. Bom, eu quero dizer aqui que nós assistimos agora a um afrouxamento e uma flexibilização das leis da mineração no nosso estado, que autoriza agora a Samarco a voltar a explorar os seus minérios, e até hoje não houve nenhuma punição para os responsáveis pelo crime socioambiental, e isso coloca também em descrédito não somente o poder legislativo e executivo, mas também o poder judiciário. Ficam todos desacreditados diante desse contexto, fica parecendo mesmo que o crime compensa. Parece que as empresas mineradoras existem para lucro, para dar muito lucro, e cada vez mais colocando em insegurança as populações e colocando também em insegurança a vida do ambiente. Eu quero também registrar aqui um outro elemento que nós temos acompanhado bem de perto, que também nos assusta muito, é saber que existem em Minas Gerais, hoje, 735 barragens de rejeitos de minério. E todas estão com prazo de validade vencido. Todas. E vão colocando em risco também a segurança das populações de Minas Gerais, onde tem exploração mineral. E a questão da insegurança hídrica. A nossa capital mineira, Belo Horizonte, está com a sua água potável com os dias contados. Já já vai faltar água em Belo Horizonte. Tem muita coisa boa também acontecendo na nossa bacia do Rio Doce, muita resistência das comunidades. Tem aqui a criação do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, a Comissão de Meio Ambiente. Nós temos várias lutas acontecendo aí, movimentos sociais, os atingidos pelas barragens, atingidos pela mineradora, as pastorais ecológicas, muita coisa boa acontecendo. Inclusive agora nós criamos uma rede de articulação, chama-se Rede Igreja e Mineração, que vem ajudar a defender esse território e recuperar a vida para uma reconstrução da sociedade do bem viver e do conviver. Mas tem muita luta ainda a ser empreendida. Outra boa notícia
é que nós temos as comissões dos atingidos, e elas escolheram entidades idôneas para fazer assessoria técnica, e nós estamos nessa empreitada para poder ajudar a salvar a vida desse bioma, dessa bacia. Conto com o seu apoio, com as suas orações, com a sua luta e também com a sua solidariedade em defesa da bacia do Rio Doce, que é nossa casa comum. Meu grande abraço. Obrigado. Obrigado, nosso querido Padre Nelito Dornelas, que está sempre presente na luta em nós, agora partilhando vida em plenitude. Padre Nelito, eu vou dizer sempre, é um dos milhares de mártires da necropolítica, da política de morte do desgoverno federal, porque essa pandemia não tinha necessidade de estar matando já quase 250 mil irmãos e irmãs nossas, não. Antes de a gente fechar aqui, eu relembro que, exatamente, só no crime tragédia da mineradora Vale, com a cumplicidade do Estado em Córrego do Feijão, foram assassinados 272 irmãos e irmãs nossas, que foram sepultados vivos, mártires, mas estão ressuscitados conosco, vivendo vida plena e nos animando para a luta. E também no último dia 18 de dezembro, agora de 2020, foi assassinado mais um trabalhador na mina Córrego do Feijão, o Júlio César, que é mais um dos mártires, e tem ainda 11 joias, ainda com seus corpos não identificados. E nesses vários anos aí, dezenas de irmãos nossos que, infelizmente, não suportaram a depressão e puseram fim à vida antes do tempo. Então nós seguimos, em nome de Deus, em nome dos mártires, essa luta. Sem mais, agradecendo a presença de todos que participaram aqui. Obrigadão, Juliana, do MAN, obrigadão, Dom Vicente, nosso querido bispo, obrigadão, Sr. Carlos Von Esperto, nosso geólogo, a Capitã Pedrina, que maravilha, obrigadão, Camila. Sugiro agora vocês liguem o microfone aí para a gente acenar assim, para a gente concluir essa nossa oração aqui. Que a luz e a força divina continue abençoando Amém. Todos. E a luta continua, a luta continua. A verdade está Amém. Com os atingidos e com as atingidas. Sigamos a caminhada, sigamos a luta. O mar gira no sopro, que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo. A justiça terá vida e fará nessa terra o seu templo. O mar girá no sopro, que ecoará no vento, que a injustiça dos homens terá contada o seu tempo.